Esse gato simplesmente pensa que é ela que vai vir explicar qualquer coisa aqui. Ok, vamos tentar mais uma vez. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês aí onde vocês estão. Eu sou a Gislene, esse aqui é o nosso projeto Coffee and Work e, como de costume, você é nosso convidado a desvendar mais um dos conceitos da ergologia. E hoje a gente vai falar sobre um tópico bem interessante, que é qual é a base epistemológica para a gente pensar o método ou a abordagem da atividade de trabalho a partir da ergologia. Então, como você já conhece, esse aqui é mais um vídeo na nossa playlist Ergologia. Se você ainda não viu nenhum dos outros vídeos, recomendo que você clique aqui, acesse a playlist Ergologia e lá a gente aprofunda vários temas que hoje vão ser importantes quando a gente vai falar do dispositivo. Porque sempre que a gente vai falar de metodologia, a gente está falando de algo que vem antes. Porque o método é como a gente vai abordar o campo. Agora, para abordar o campo, a gente tem que ter uma base. Senão a gente está no nível da opinião, do achismo. E a gente precisa, na verdade, construir uma sólida base para compreender como abordar o campo e, mais do que isso, como intervir no campo e depois analisar os dados que vêm desse campo. Então, por isso que a gente fala da importância da matriz epistemológica, que é justamente essa base filosófica, dá para dizer, essa forma que sustenta a nossa perspectiva. Para depois, então, escolher quais vão ser as técnicas para coletar dados, quais vão ser as formas de intervenção no campo. Mas vamos dividir em duas partes isso aqui. Vamos começar, então, tratando do que é essa base epistemológica, que é efetivamente o que a gente vai tratar quando vai explicar o que é o dispositivo dinâmico a três polos. A base epistemológica, ela é justamente essa ancoragem. Então, existem várias maneiras de abordar o campo. Por exemplo, a ergologia parte de algumas ideias centrais, como o conceito de atividade, o conceito de corpo-si, o conceito de meio. São três conceitos fundamentais para a gente pensar a ergologia que vão estar refletidos nesse dispositivo dinâmico a três polos. Então, quando a ergologia elege esse modelo para abordar o campo, ela está de fato indo numa contramaré ou numa direção contrária do que muitas abordagens muitas vezes vão, que é justamente coletar dados, analisar dados e manter o ator, no caso o nosso parceiro de pesquisa, que é o trabalhador, fora do processo. Então a gente vai lá no campo, faz as entrevistas e volta para casa para fazer análise a partir de várias metodologias possíveis. A ergologia vai na contramão disso, porque para a ergologia a gente precisa entender o trabalho na perspectiva do trabalhador. E não é possível entender esse trabalho na perspectiva do trabalhador sem abordar a atividade em situação. Então, por isso que o Schwartz vai propor esse dispositivo dinâmico a três polos, que depois então o Dury vai esclarecer para a gente de que qualquer ferramenta ergológica, seja ela os grupos de encontro de trabalho ou as entrevistas de intervenção, enfim, tem várias ferramentas que a gente vai fazer vídeos específicos para falar de cada uma delas. Essas ferramentas, para elas realmente serem ergológicas ou terem essa ênfase na relação entre o saber prescrito e o saber do cotidiano, esse encontro de saberes, precisa partir dessa base epistemológica que se chama dispositivo dinâmico a três polos. O que é então esse dispositivo? Bom, o dispositivo, como o nome é bastante explícito, né, é um dispositivo que põe em inter-relação três polos. O primeiro polo, ou o polo número 1, é o polo dos saberes acadêmicos, do saber prescrito, o polo das normas antecedentes. Nessa parte, como a gente falou, quando tratou de norma, de desaderência, todo o conhecimento que é acadêmico sustentado por uma desaderência, né, porque é construída à distância
quando a gente não está tendo que decidir no aqui e agora, ainda que o processo de construção acadêmico seja um aqui e agora, mas não vamos complexificar para não fazer um negócio tão, né, tão redondo, tão circular, enfim. Esse polo 1 é justamente o polo das normas. É o polo em que a gente tem aquele conhecimento que a gente precisa aprender por meio de leitura, por meio das aulas, por meio dessa construção que vai se ratificando, se sustentando e se fortalecendo ao longo do tempo, enquanto um conhecimento acadêmico. O segundo polo, em oposição a esse primeiro, porque aí é importante a questão epistemológica. Para muitas ciências, só esse primeiro polo é suficiente para entender o objeto de pesquisa. Como o objeto de pesquisa na ergologia é a atividade humana, esse polo totalmente redondinho ali, onde não se aceita falhas, onde tudo é controlado, ele não dá conta de atender as nossas demandas humanas. Por isso que então tem esse segundo polo, que é o polo da situação, o polo onde as coisas acontecem no mundo real, no concreto, no situado. Então, quando eu proponho aqui a gravação do vídeo, eu tenho um prescrito antes do script, as ideias do que eu quero tratar, todas as leituras que vieram antes, mas isso só passa a ter sentido quando entrelaçado com o momento da gravação do vídeo, o aqui e o agora, que é esse segundo polo. E aí entra o terceiro polo, como um polo de mediação, que é justamente o polo que faz com que a gente promova esse encontro, entendendo que existe uma questão axiológica, ou seja, de valores, vinculada aos saberes. Então, esses saberes que vêm do campo e esses saberes que vêm da academia, eles se encontram de alguma maneira. E esse encontro é justamente o encontro do debate de normas. Porque existem normas que estão postas, prescritas, né, normas antecedentes, mas existem também os fatos decorrentes da situação, que é o que nos impele a agir. Esse meio está nesse polo 2. E esse encontro entre o polo 1 e o polo 2 é o que impele a gente a agir eticamente no polo 3. E eticamente é justamente essa dimensão de ponderar todas as questões que estão envolvidas e tomar uma decisão e fazer uma escolha. Então, quando a gente vai falar para qualquer ferramenta ergológica, a gente tem que partir desses 3 pontos. O polo do prescrito, o polo do real e o polo do encontro entre isso. Então, a gente pode fazer isso de várias maneiras, como, por exemplo, nos grupos de encontro de trabalho. A ideia é que a gente sempre vá para um grupo de trabalho e que ele não seja só um grupo de fala, onde as pessoas vão contar coisas, e sim um momento em que a gente vai pegar uma questão situada, uma experiência vivida e debater em cima desse conceito. A gente, quando eu falo, são os próprios trabalhadores. Vamos pegar o exemplo de alguém que está trabalhando num hospital. Tem uma série de protocolos a serem cumpridos, mas muitos. Bom, que se você trabalha com enfermagem, medicina, conta aqui. Tem ou não tem um monte de normas? E tá certo, porque afinal de contas tem uma série de questões que precisam ser protocolizadas, porque, enfim, a gente tem a parte do conhecimento científico que é fundamental e que sem isso a gente também não avança. Mas a gente tem aquele lado que hoje está se chamando de atendimento humanizado, que é justamente o resgate a essa capacidade do enfermeiro, do médico, de entender que o paciente tem características peculiares e que vão exigir uma forma diferente de pegar esse conhecimento protocolar e tratar com ele no momento em que ele está sendo atendido. Seja para uma consulta periódica, seja numa consulta situacional, com alguma coisa bem difícil de se tratar. Essa capacidade é o polo 3. Então, o polo dos protocolos a serem cumpridos, o polo da situação que tem que ser tratada ali, comunicada ali, vivenciada ali, e o como fazer.
esse como fazer vem totalmente da experiência, da sensibilidade, da perspectiva, dos valores, enfim, tem toda uma complexidade de coisas que a gente mobiliza. A gente já falou sobre isso no corpo, quando falou de corpo-psi ou dessa relação entre aderência e desaderência. Tudo isso é mobilizado no momento de experimentar a situação. E a gente, enquanto analista das situações de trabalho, precisa ter isso em mente. De que esses saberes, por exemplo, na forma de comunicar uma doença grave para o paciente. Existe um protocolo de como fazer, mas existe um saber da experiência desse médico que vai fazer totalmente a diferença. Porque ele conhece o paciente, ele conhece os dramas do paciente, no sentido de as tristezas que ele traz, os medos que ele traz. Ele conhece também históricos de outros pacientes, porque ele já pode ter feito isso outras vezes, e ter uma ideia de como é que as pessoas reagem. Esse conhecimento sensível, ele vai sempre existir. Por mais que a gente tente tornar ele um protocolo, é impossível. E é por isso que quando a gente estuda o trabalho a partir da ergologia, a gente olha para esses saberes, que são saberes empíricos, que são saberes da atividade. São essas construções, que justamente essa parte engenhosa, que só humanos têm. Porque senão, se fosse simplesmente uma receita e uma aplicação, em contexto, uma máquina poderia fazer. Mas se a gente está falando de um atendimento humanizado, justamente tendo em conta que as pessoas participam da construção social, que elas vão reproduzir, vão construir valores em outros contextos, que a gente precisa sim se preocupar com essa dimensão do trabalho que não é prescrito. E entendendo que é nessa conjunção que a gente pode construir conhecimento e avançar nas nossas perspectivas sobre a atividade humana, sobre o trabalho, entendendo ele para muito além do que já é a dimensão visível, né? Trazer esse invisível do trabalho é o grande desafio que nós, que estudamos ergologia, temos. Então, acredito que tenha dado para ter uma boa ideia dessa base epistemológica do dispositivo dinâmico a 3 polos. Se não deu, se ficou alguma dúvida, conta aqui nos comentários. E lembrem-se, gente, eu deixei para falar no final, espero que você esteja assistindo. Curtam o vídeo, que é pra gente saber que tá no caminho certo. Inscrevam-se aqui no canal. Compartilhem o vídeo para quem vocês quiserem, esse e os outros, porque é assim que o nosso trabalho cresce, se desenvolve e a gente vai então amadurecendo cada vez mais nessa compreensão ergológica. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal Coffee and Work. Até mais, gente!